Bora lá, pessoal. Página 130, aulas 29 e 30, trigonometria no triângulo retângulo. Uma aula bem tranquila, bem divertida de fazer, um conceito bem bacana. Bom, eu sempre divido em três etapas, né? Três etapas. Primeira etapa, vamos entender o que nós estamos fazendo e localizar os elementos no triângulo retângulo. Então, olha só, nós estávamos estudando relações métricas, medidas em um triângulo. Agora nós estamos estudando trigonométricas, né, que a origem de trigonometria vem daqui, ó. Tri mais gonus mais metron, que significa, né, que são palavras que vêm do grego, que significa três ângulos medidas. Então nós estamos estudando agora as relações no triângulo retângulo entre ângulos e medidas, certo? Então a primeira coisa é saber essa diferença. Relação métrica, que nós estudamos, a gente relaciona apenas as medidas dos lados de um triângulo. E agora nós estamos estudando as trigonométricas. Nós vamos relacionar os ângulos com as medidas, certo? Primeira coisa, triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros se chamam catetos. Então, o A é cateto, o B é cateto. Primeira parte é essa. Entendi o conceito, consigo localizar. Tá, aí nós temos um ângulo de estudo, porque precisa de um ângulo, certo? O ângulo e medida. Então, vamos supor que o ângulo de estudo seja o alfa. Se o ângulo de estudo é o alfa, significa que o cateto oposto, tá lá do outro lado, oposto, e o B é o cateto adjacente. Então, a palavra adjacente, se você pegar a definição aí no dicionário, significa estar junto. Então, você tem um cateto que está junto ao ângulo que você está estudando e um cateto que está oposto ao ângulo que está estudando. Tá, quais são os ângulos que nós vamos estudar? Bom, o triângulo tem três ângulos, certo? Nunca será o ângulo de 90 graus. Nunca será o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Resta para a gente dois ângulos. Ou a gente vai estudar o ângulo alfa, ou a gente vai estudar o ângulo beta. Se a gente for estudar o ângulo beta, é só inverter, certo? Então, reparem que os catetos oposto e o cateto adjacente, eles não são fixos, como a hipotenusa. A hipotenusa não muda, certo? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Beleza? Então aqui, ó, se o ângulo de estudo for o beta, significa que, ó, adjacente, quem que está junto com ele? É o A, então o A é o cateto adjacente. Quem está oposto a ele é o B, certo? Então ficaria cateto oposto o B, cateto adjacente ao A. Se eu estudo aqui, esse é o adjacente, aquele é o oposto. Primeira coisa. Entendi isso? Então façam o diagnóstico. Entendi, já fixei, entendi isso. Vamos para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Entender e memorizar as relações, certo? Quais são as relações? Seno, cosseno e tangente. Então, assim, você tem duas maneiras aí, no mínimo, né? E mais uma historinha que para algumas pessoas faz sentido, outras não. Vou falar aqui, então, né, fiquem à vontade da maneira que você for memorizar, chamando de lado oposto sobre a hipotenusa, lado adjacente sobre a hipotenusa, né, e a tangente lado oposto sobre lado adjacente. Então, aqui eu tenho anotação pelos segmentos, tá vendo? Então, quando ele fala BC, olha lá quem que ele está falando, BC, ó, BC, esse lado aqui é o lado oposto, BC. Por quê? Porque o ângulo de estudo é esse aqui, é o ângulo θ que está aqui, certo? Que a gente está estudando. Então, vai memorizar, vai estudar a partir daí. Eu prefiro aqui, e eu aprendi assim. CO, cateto oposto
sobre a hipotenusa. CA, cateto adjacente sobre a hipotenusa. CO sobre CA. Certo? Nessa ordem. Seno, cosseno e tangente. Então, uma historinha que eu aprendi inclusive com um aluno há muitos anos atrás, eu acabo sempre dividindo, porque ele disse que ele aprendeu assim, e para ele foi bom, memorizou, né? A professora dele lá no caso contou uma historinha que é assim, ó. Corri, caí, tomei coca. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Corri, caí, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tomei coca, 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 que é a tangente, certo? Segunda parte, tenho que memorizar e saber qual delas eu vou utilizar. Seno, cosseno e tangente. Já fiz o diagnóstico, já treinei, já passei por essa parte. Aí você vai para a última etapa, antes de resolver os exercícios, que é memorizar a tabela dos ângulos notáveis. 30 graus, 45 e 60 graus. Vocês sabem que os exercícios, quando contêm estes ângulos notáveis, ele não traz o valor do seno, nem do cosseno, nem da tangente. Nós temos que saber. É obrigação. Isso tem que saber. Tem que saber. Escolhi esta tabela porque ela já traz também a transformação em radianos, que é o tema da nossa próxima aula. Então, nós vamos estudar aqui em radianos. Π sobre 6 equivale a 30 graus, porque o π em radianos é uma medida de ângulo em radiano que equivale a 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30 e assim por diante, tá? Então, isso aqui é desta maneira mesmo. Vocês têm essa tabela aí na página 130, né? E primeira coisa que a gente tem que memorizar, caso alguém não memorizou ainda, é a ordem. Então, a ordem é assim, ó, as linhas tem que estar nessa ordem para dar certo. Seno, cosseno e tangente. E as colunas 30, 45, 60. E aí dá para memorizar muito fácil, bem tranquilo, pela musiquinha, né? Tem várias musiquinhas, tem lá uma da Xuxa, e tem a que eu gosto mais, que é a que eu sempre utilizo, que é o jingle de Natal. Então, reparem comigo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Olha lá, certo? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. Já acabou o seno e o cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. Continuação. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Última vez, completa agora, um pouco mais rápido. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois, no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Fechou? Memorizei a tabela toda vez que eu precisar. Quando ele falar assim, cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus, aí você vai lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 sobre 2. Ah, cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Certo? Com a musiquinha a gente consegue saber o valor dos ângulos notáveis. Quando eu souber todas essas 3 etapas, eu vou resolver os exercícios, tá? Deixei alguns exercícios aqui para vocês resolvidos, passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, eu quero saber esse valor x lá, e eu tenho esse valor aqui que é a hipotenusa. Primeiro passo, eu tenho que saber quais são esses elementos. Ângulo de estudo, 30 graus. Beleza, a partir dele eu vou definir. Esse aqui é oposto, então é um cateto oposto. Olha lá, o 20 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então é hipotenusa. Aí você vai lá, quem é que relaciona cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno, corri, cateto oposto, hipotenusa, certo? Seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é o x,
sobre a hipotenusa, que é o 20. Aí você recorre à musiquinha que a gente acabou de ver. Seno de 30 graus. 30 graus é a primeira coluna, primeira linha. Ó, seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. Primeira coluna, primeira linha. 1, 2, 3. Então, 1 sobre 2. Tá lá, 1 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Aplica a regra de 3 aqui, ó. Tal, pá, 10. Certo? Acabou. Aqui é a mesma coisa. Olha lá. O cara quer saber a altura da pipa dele lá, que ele está empinando. Tudo bem? Ele quer saber isso aqui, a altura. A distância que ele está lá é de 6 metros. E aí tem o ângulo alfa aqui, que ele disse que era de 60 graus. Beleza? Olha aqui, ó. Ângulo de estudo alfa, cateto oposto, cateto adjacente. Coca, coca. Coca é tangente. Aí ele vai, tangente de 60 graus. Aí vai lá na musiquinha. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ah, então tangente de 60 é raiz de 3. Substitui aqui o raiz de 3. A altura, que é o cateto oposto, é o que eu quero. Cateto adjacente eu tenho. Multiplica para lá 6 raiz de 3. Só substitui quando o exercício manda. Se ele não mandar, não precisa transformar um raiz de 3. A não ser que, né, o contexto do exercício nos leve para isso, como nós vamos ver um a seguir. Pode deixar desse jeito mesmo, certo? Mas algumas situações, problema. Esse tipo é aquele que a gente tem que somar a altura do teodolito, né, que é o instrumento de medida de ângulo, ou a altura da pessoa. Aqui é a mesma coisa, né, a tangente, cateto oposto, cateto adjacente, porém no final precisa ser somado a altura, certo? Deixei aqui a solução para vocês, vocês já fizeram, vocês já sabem resolver exercício desse tipo. Tudo bem? Esse aqui é o que nós temos que fazer duas vezes a tangente, certo? Nós precisamos aplicar duas vezes a tangente, porque ele quer essa medida x aqui. Então, nós temos dois triângulos, né? O que está formado entre o poste, o cateto adjacente e o 30 graus, e o que está formado entre o prédio, o cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, e o de 30 graus. Então, o que eu fiz? Chamei do A até o poste de y primeiro, descobri o valor dele, porque ele deu a altura do poste e deu a altura do prédio. Achei o valor de y. Com o valor de y eu coloquei aqui, então do A até o prédio é o y mais o x. Como eu já descobri o valor, somei no final e cheguei na resposta, certo? Tá aí a resposta. Tá vendo? Deixei em forma de raiz, esse não substituí. Tudo bem? Estudem passo a passo, veja a resolução, tal. E esse aqui é o clássico, né, dos exercícios de trigonometria, o que envolvem duas incógnitas, nós temos que montar um sistema de equação. Então, primeira coisa, eu apliquei a tangente aqui no triângulo de 60 graus, certo? Cateto oposto, cateto adjacente, tá lá as duas incógnitas, e isolei o x. Isolei o x, passei o y para lá. X é igual a raiz de 3y. Apliquei de novo aqui no de 45 graus. Aqui é x, aqui é 50 mais y, certo? Tá lá, tangente de 45 é 1, passei multiplicando, papapá. Beleza, substituir, certo? Se x é igual a raiz de 3y e x é igual a 50 mais y, significa que isso é igual a isso. Se x é igual a esse, e x é igual àquele, e esse é igual a esse. Igualei, tá? Achei o valor do y. Quando eu achei o valor do y, eu volto aqui, ó, coloco aqui, acho do x, ou coloco aqui, acho do x. E aí eu descubro o valor tanto do x quanto do y nesse tipo de exercício, certo? Utilizando duas incógnitas, nesse caso não tem como fugir de duas incógnitas. E aí vou deixar para vocês um exercício para vocês tentarem fazer, utilizem esses de exemplo, vá seguindo, tá vendo? Isso aqui contém duas incógnitas também, façam lá o passo a passo e nós vamos utilizar este exercício para poder responder o formulário. Beleza? Orientação de estudo, são os exercícios da página 130. Nós temos 4 exercícios e a tarefa mínima na plataforma Plural, como sempre. Beleza? É isso aí. Valeu, aquele abraço.